Se em 2016 a vitória de Trump já tinha surpreendido muita gente, em 2024 a surpresa foi ainda maior. Não dá para culpar a desinformação e as fake news. Entre o plano controverso da extrema-direita trumpista e a solução liberal e progressista de Kamala Harris, eles escolheram Trump. A surpresa não se deu apenas pela vitória, mas principalmente pelo aumento do alcance do republicano em alguns territórios. O avanço de Trump em eleitorados tipicamente democratas era perceptível desde as pesquisas de boca de urna. No estado do Wisconsin, por exemplo, onde o democrata Joe Biden foi vitorioso em 2020, Kamala Harris não repetiu o resultado em 2024. Em 2020, 92% dos homens negros do Wisconsin votaram em Biden e apenas 8% em Trump. Já em 2024, os democratas caíram 15 pontos no mesmo público, ficando apenas com 77%, enquanto Donald Trump mais que dobrou seus resultados, indo para 21%. Esse avanço do republicano explica uma outra surpresa na eleição de 2024. Trump ganhou no voto popular, algo que não tinha conseguido em 2016 e que não acontecia com o republicano desde 2004, quando Bush filho ganhou a eleição. Se você está se perguntando como alguém pode ganhar no voto popular e não ganhar a eleição, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês que vai aparecer na tela para vocês entenderem melhor como funciona. Mas voltando ao tema, a maioria dos institutos de pesquisa previam a vitória de Kamala Harris, porém por uma margem apertada, de 1 ou 2 pontos percentuais. Teoricamente, os institutos acertaram, na margem de erro, mas o fato de praticamente todos terem dado a vitória para os democratas foi outra surpresa nessa eleição. Todos menos um instituto, o Instituto Brasileiro Atlas Intel, que praticamente cravou o resultado e a vitória de Trump. Diferentemente da maioria dos institutos, a Atlas tem uma metodologia que tem se mostrado eficaz na captação de votos da extrema-direita, que tem um eleitor mais radicalizado contra o sistema e que cada vez mais se recusa a participar de pesquisas. Isso vem acontecendo no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Por exemplo, vários institutos relataram um sumiço dos eleitores do Bolsonaro em 2022 e do Pablo Marçal em 2024. A explicação da Atlas é que sua metodologia, com pesquisas feitas online sem a participação de um entrevistador, conseguem captar melhor esse voto. A vitória de Trump nessa última eleição demonstra um crescimento muito importante do republicano em relação a 2016. Mas a vitória ainda foi apertada, e essa margem justa tem sido a regra nos Estados Unidos. Ninguém ganha por mais de 10 pontos percentuais de diferença desde Ronald Reagan em 1984, há 30 anos. A sociedade americana é profundamente dividida entre conservadores e liberais. É uma divisão radical, 8 ou 80. Em alguns estados, como Nova York, o aborto é permitido até 24 semanas e só depende da vontade da mulher. Em outros, como Kentucky, ele é proibido até mesmo em caso de estupro e risco de vida para a mãe. Na Califórnia, a maconha é totalmente legalizada, enquanto no Tennessee, você pode pegar até 1 ano de cadeia se for pego fumando um baseado. Essa divisão na sociedade americana está cada vez mais clara, mas ela não é recente. Há 150 anos, os americanos lutaram uma guerra civil marcada pela carnificina. 750 mil pessoas perderam a vida, aproximadamente 3% da população. Os motivos da guerra eram as divisões econômicas, políticas e morais que separavam o norte, industrializado e urbano, que já havia abolido a escravidão de pessoas negras há algumas décadas, e o sul, agrário, rural e que mantinha o escravismo como base de sua economia. As duas partes do país, cada vez mais diferentes, entraram em sangrento conflito em 1861 e que só acabou 4 anos depois, quando os confederados do sul perceberam que não podiam continuar lutando até o último soldado. O norte era mais populoso, tinha mais soldados e mais votos, e sua população tinha cada vez mais repulsa pela violência e desumanização de pessoas negras escravizadas no sul. Além disso, obviamente, havia motivos econômicos e políticos para a abolição, e muita pressão de países como a Inglaterra, que levantaram essa bandeira na diplomacia da época. Mas a pauta não era aceita nos Estados do Sul. Quando o abolicionista Abraham Lincoln se tornou presidente, os sulistas se revoltaram em uma guerra para se separarem do país. Não deu certo, já que o mundo sempre gira no mesmo sentido e a escravatura nos Estados Unidos foi abolida, assim como no Brasil, 2 décadas depois, a última das grandes economias a fazer isso. De lá pra cá, os reacionários do Sul e do Norte reagiram e aconteceu muita coisa. Mesmo com o fim da escravatura, surgiu o sistema segregacionista Jim Crow, culminando em outras manifestações sociais como o movimento dos direitos civis. Surgiram também o movimento pelos direitos das mulheres, houve migração de pessoas tanto entre estados americanos quanto de outros países para os Estados Unidos e diferentes guerras que os Estados Unidos se meteu ou foi inserido. Muita coisa mudou dentro do país, mas a divisão ideológica se manteve. Talvez não a mesma divisão da Guerra Civil, ou pelo menos não na mesma forma, mas uma divisão clara entre conservadores e liberais.
Ao longo do tempo, muita coisa acentuou ou amenizou essa divisão, como as guerras e a cultura bélica da sociedade americana, por exemplo, que podem unificar mais o país e atenuar essas cisões. Mas nem sempre isso se refletiu tanto assim nas eleições. Houve presidentes que ganharam eleições com margens bem grandes, como Reagan, Nixon, Roosevelt, mas existiu um pleito em que a divisão se refletiu de forma mais clara, e a partir disso se iniciou um padrão, que foi a eleição de 2000, em que o Albert Gore Jr., conhecido como Al Gore, ganhou do Bush filho no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral por 500 votos na Flórida. Como mostram os diferentes resultados entre voto popular e colégio eleitoral, a eleição de 2000 foi extremamente apertada e polarizada. De um lado, o democrata Al Gore, vice-presidente de Bill Clinton e defensor do meio ambiente, que teve maioria nas grandes cidades como Nova York e Los Angeles, mas perdeu em seu próprio estado, o Tennessee, além de não conseguir replicar o desempenho de Clinton em áreas rurais e conservadoras. Do outro, o republicano George W. Bush, governador do Texas e filho do ex-presidente George H. W. Bush, derrotado por Clinton em 92, que obteve maioria nas regiões rurais, garantindo a vitória no colégio eleitoral. Apesar de perder no voto popular por uma pequena margem, 48,5% contra 48%. Eu considero a eleição de 2000 um marco na divisão política dos Estados Unidos, porque consolidou um mapa eleitoral mais polarizado, mais regiões com votações previsíveis, especialmente em estados do Sul e do Meio-Oeste. A prova disso é que entre 1972 e 1996, ou seja, 7 eleições presidenciais, 38 dos 50 estados, 76% deles, alternaram seu voto entre os partidos, refletindo uma grande fluidez e instabilidade no mapa eleitoral. Mas a partir de 2000, o mapa começou a ficar cada vez mais igual. De 2000 até 2024, também em 7 eleições presidenciais, o número de estados que oscilaram entre um partido e outro caiu para somente 15%. 30% dos estados, menos da metade dos 38 estados antigamente. E 70% dos estados passaram a votar sempre no mesmo partido. Entre 1972 e 1996, os republicanos expandiram sua base no Sul e no Meio-Oeste, passando de 11 para 21 estados, incluindo Missouri, Tennessee, Kentucky e o Texas, que só havia votado nos democratas uma vez, em 76. Já os democratas passaram de um estado, Washington D.C., para 14 estados, consolidando-se na costa oeste e no nordeste do país, além de ganhar estados com muitos votos eleitorais, como Califórnia, Nova York e Illinois. Os estados do Rust Belt, o cinturão da ferrugem, como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, também eram tradicionalmente democratas até virarem republicanos em 2016. Antes de 2000, o mapa eleitoral era mais fluido, com eleitores mudando de partido mais frequentemente. Após 2000, o voto se tornou mais ideológico, com eleitores se fixando mais em um partido ou outro. Além disso, a diferença no voto popular foi diminuindo ao longo do tempo. Enquanto vitórias anteriores ocorreram com margens largas, como as de Reagan e Nixon, após 2000, nenhuma vitória presidencial superou os 10 pontos percentuais, com Obama em 2008 sendo a última vitória significativa, com 7 pontos de diferença. Desde então, todas as vitórias foram apertadas, com margens menores que 5 pontos. Em um país tão dividido, com eleições tão apertadas, qualquer avanço de 5 ou 10% no eleitorado do seu adversário já pode garantir a vitória. Se em 2016 o Trump foi ajudado pela abstenção dos eleitores democratas e não conseguiu ganhar no voto popular, dessa vez ele conseguiu essa vitória por uma margem pequena, que ainda está sendo contada, pegando votos de setores que são ou eram predominantemente democratas. Em 2020, 8% dos negros americanos votaram em Trump. Em 2024 foram 16%, o dobro. 35% dos latinos votaram no Trump em 2020. Nesse ano foram 42%. Passou de quase um terço para já começar a chegar perto da metade dos eleitores nesse segmento. Trump conseguiu ainda crescer no eleitorado mais jovem, que também vota mais no Partido Democrata. Foram 36% em 2020 e 46% em 2024, entre eleitores de 18 a 29 anos. A NBC News captou dados ainda mais abrangentes e compararam os resultados de 2024 com os do último ano em que Donald Trump ainda não era o candidato republicano, 2012. E os números são ainda piores. Entre eleitores negros, democratas ainda mantêm uma grande vantagem, mas caíram 15 pontos percentuais. Entre eleitores latinos, a vantagem despencou de 44 para somente 6 pontos. Caiu também entre eleitores de ascendência asiática, de 47 para 15, e caiu pela metade entre eleitores jovens. Entre quem ganha até $50 mil por ano, democratas caíram 25 pontos, e republicanos agora lideram nesse segmento, ou seja, entre os mais pobres. Republicanos abriram vantagem de 14 pontos entre eleitores sem diploma universitário. Antes de Trump, a vantagem nesse segmento era dos democratas.
Eu vou deixar esse vídeo da NBC na descrição ou nos comentários junto com outras fontes que eu usei para esse vídeo. Esse avanço dentro do eleitorado democrata, latino, homens negros, eleitores mais pobres, etc., somado ao apoio que Trump já tinha dentro dos brancos, que é a maioria no eleitorado americano, o ajudou a virar em estados em que Biden havia ganhado em 2020. Geórgia, Nevada, Arizona, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, como falei anteriormente, são estados do chamado Cinturão da Ferrugem, a área mais industrializada dos Estados Unidos e, por 20 anos, de 92 até 2012, eles votaram seguidamente em candidatos democratas, Clinton, Al Gore, Joe Kerry e Obama, até o surgimento de Donald Trump no Partido Republicano. Esses 3 estados votaram em Trump em 2016. Voltaram a votar nos democratas com Biden em 2020 e em 2024, novamente, votaram em Donald Trump. Se esses 3 estados tivessem votado novamente nos democratas esse ano, Kamala Harris teria ganhado com 270 delegados, que é o mínimo necessário para levar a eleição. A Pensilvânia é um estado que reflete os Estados Unidos, com muitas áreas rurais, onde há mais brancos evangélicos, mas também com grandes cidades, onde a população é mais diversa. E muitas áreas de subúrbios, aquelas cidades americanas de classe média, com várias casas parecidas, onde você depende de carro para tudo e que os condomínios de classe média alta brasileiro tentam copiar, onde também a maioria de pessoas brancas. A demografia da Pensilvânia também é muito parecida com a dos Estados Unidos, com 70% de brancos, 10% de negros e os outros 20% se dividindo entre outros grupos, como latinos, que são 8% no estado e 16% no país, asiático 4,5% no estado e 6% no país, judeus e etc. Em 2024, Trump teve mais votos nas áreas urbanas do que em 2020 na Pensilvânia. Não o suficiente para ganhar a eleição nesses lugares, mas o suficiente para diminuir a força dos democratas e ganhar a eleição no estado, por aproximadamente 150 mil votos, contando com o apoio que já tinha nas áreas rurais. Na Filadélfia, o distrito mais populoso, Kamala Harris obteve 45 mil votos a menos do que Joe Biden em 2020, enquanto Donald Trump teve 10 mil votos a mais do que na eleição anterior. Esse padrão também se repetiu em outros distritos urbanos da Pensilvânia, onde há uma maior concentração de latinos e negros. Vocês talvez se lembrem da Filadélfia como lugar onde o personagem principal da série Um Maluco no Pedaço morava antes de se mudar para Bel Air, na Califórnia. A Pensilvânia, historicamente um bastião democrata devido à sua forte base industrial e sindical, começou a mudar com a desindustrialização, que reduziu o número de fábricas e empregos no estado. Esse declínio gerou um ressentimento contra a política econômica cada vez mais focadas em importações. E o Donald Trump sabe explorar esse sentimento, prometendo restaurar a indústria americana e impondo tarifas contra produtos importados, especialmente da China. No Cinturão da Ferrugem, nenhum outro estado sentiu tanto os efeitos da desindustrialização quanto Michigan, o coração da indústria automobilística dos Estados Unidos. Antes um centro próspero de produção da General Motors, hoje Michigan enfrenta altos níveis de desemprego e cidades em decadência. Embora a taxa de desemprego tenha diminuído, seus cidadãos ainda ressentem o declínio econômico e a perda de status, já que, no auge, eles eram alguns dos trabalhadores mais bem pagos do país. O distrito de Macomb, em Michigan, é frequentemente citado como exemplo de como o discurso de Trump ganhou terreno nessas regiões. Macomb, uma área suburbana de Detroit, era dominada por trabalhadores da indústria automotiva, 85% deles brancos. Entre 2000 e 2010, o número de empregos na manufatura caiu pela metade, de 100 mil para 50 mil. Macomb costumava votar de acordo com o resto do país, escolhendo Bush em 2004 e Obama em 2008 e 2012. Contudo, em 2016, Macomb virou para Trump e manteve seu apoio em 2020 e 2024. Macomb é um exemplo de como os democratas perderam apoio entre as comunidades brancas da classe trabalhadora na era Trump. No entanto, o avanço do discurso trumpista também entre as minorias em todo o país ajuda a explicar sua vitória em 2024. Detroit, a maior cidade do Michigan, tem uma população predominantemente negra, com mais de 75% de seus habitantes dentro dessa etnia. Quando Detroit comparece às urnas, fica difícil para os republicanos vencerem as eleições no estado. Detroit está no distrito de Wayne, que inclui vários subúrbios com uma maior população branca também. Embora os subúrbios tendam a favorecer os republicanos, a população urbana de Detroit garante a maioria para os democratas no distrito e, muitas vezes, a eleição estadual. Em 2020, Joe Biden obteve 597 mil votos no distrito de Wayne, enquanto Donald Trump teve 264 mil, uma diferença de 333 mil votos.
Em 2024, Kamala Harris obteve 536 mil votos e Trump aumentou sua votação para 288 mil. A diferença caiu para 248 mil pontos, uma redução de quase 85 mil votos em relação a 2020. Considerando que a diferença no estado inteiro foi de apenas 80 mil votos a favor de Trump, Wayne County poderia ter dado a vitória para Kamala Harris em Michigan se tivesse mantido os resultados de 2020. No Michigan, outro segmento importante ajudou Trump a diminuir a diferença de votos em Wayne County, a comunidade árabe americana. O estado tem a maior população de árabes americanos dos Estados Unidos, com cerca de 3% da população, suficiente para influenciar a eleição. Esse grupo ficou particularmente ressentido com o apoio do governo Biden a Israel durante a guerra em Gaza, que começou em outubro de 2023. O conflito, que resultou em dezenas de milhares de mortes, foi amplamente criticado por muitos árabes americanos, especialmente em Dearborn, no distrito de Wayne, primeira cidade americana a ter maioria de árabes, onde eles representam 55% da população. Em 2020, Biden venceu em Dearborn com 75% dos votos, mas em 2024, Trump obteve 43%, superando Kamala Harris, que teve 36%. A diferença do apoio de árabes americanos pode ter sido crucial para o resultado apertado no estado. A comunidade árabe americana no Michigan, com raízes no Líbano, Síria, Iêmen e Palestina, ajudou a diminuir a margem de votos que Biden teve no estado em 2020. No Wisconsin, um estado muito parecido com Michigan e que também sofreu com a desindustrialização, a eleição foi ainda mais apertada, com uma diferença de apenas 30 mil votos entre Trump e Kamala. Lá, as pesquisas de boca de urna indicaram que Trump aumentou seu apoio entre homens negros, um dado relevante para entender a proximidade da disputa. Nos outros 3 estados que Biden ganhou em 2020 e que Kamala perdeu em 2024, Arizona, Nevada e Geórgia, a lógica foi semelhante. Biden perdeu apoio nas grandes cidades, enquanto Trump consolidou sua vantagem nos subúrbios e nas áreas rurais. No Arizona e em Nevada, com altas populações latinas, o avanço de Trump dentro desse segmento também pode explicar a derrota dos democratas. A Califórnia, outro estado normalmente democrata, viu uma reversão no Central Valley, uma região agrícola com grande população latina. Em 2020, Biden venceu todas as cidades do Central Valley, mas em 2024, a região se mostrou surpreendentemente republicana nos mapas eleitorais. Em Fresno, a maior cidade da região, Trump cresceu 12 pontos percentuais em relação a 2020 e ficou à frente de Harris por 4 pontos. As melhores conclusões sobre os motivos que levam alguém a votar em Trump provavelmente virão de antropólogos, cientistas políticos e pesquisadores experientes. No entanto, com um pouco de cautela e humildade, a gente pode tentar compreender esses movimentos no eleitorado. Para fazer isso, eu vou usar uma pesquisa pós-eleitoral realizada pelo Blueprint 2024, um instituto de pesquisa vinculado ao Partido Democrata, que entrevistou mais de 3 mil eleitores com foco em eleitores indecisos, os swing voters. O pesquisador principal do instituto é o Evan Roth Smith, que é um especialista respeitado na área, experiente e que dá credibilidade para a pesquisa. A pesquisa foi dividida em segmentos do eleitorado, latinos, eleitores indecisos e etc. E as respostas dos participantes foram analisadas com base em afirmações sobre Kamala Harris e democratas. Os participantes indicaram se concordavam ou discordavam de cada afirmação. As respostas destacadas em verde foram citadas como razões para não votar em Kamala mais de 50% das vezes, enquanto em vermelho foram mencionadas com menos de 50%. Entre os resultados, a gente percebe que questões como aborto, lockdowns durante a pandemia do Covid-19 e a guerra em Gaza não são as maiores preocupações dos eleitores. A maioria dos entrevistados não acredita que Kamala seja excessivamente pró-Palestina nem pró-Israel, o que sugere que esses temas, frequentemente destacados pela extrema-direita, não têm grande peso para essa parcela do eleitorado. Eu vou destacar as 3 principais afirmações com as quais os entrevistados concordaram. A primeira é: a inflação foi muito alta na gestão Biden-Harris. A percepção dos americanos é de que a inflação está elevada, mesmo que atualmente esteja abaixo dos 3% e tenha ficado em 4,1% no ano passado. Embora esses números sejam considerados baixos em muitos países, inclusive no Brasil, os americanos sentem mais a inflação devido à cultura de endividamento deles. A inflação afeta especialmente aqueles que, por exemplo, hipotecam a casa para pagar a faculdade dos filhos ou para abrir o próprio negócio, porque a inflação afeta os juros e os juros fica mais difícil de você fazer esse tipo de financiamento.
O governo Biden tem uma plataforma focada em investimentos públicos e na redução do desemprego, o que gerou gastos significativos, como mais de 500 bilhões de dólares em infraestrutura e quase 200 bilhões de dívidas estudantis perdoadas. Embora muitos, incluindo a esquerda, vejam esses investimentos como necessários, a percepção popular é que a inflação subiu muito no governo Biden, o que impactou os resultados eleitorais. Mesmo que a inflação tenha aumentado durante a pandemia sob a gestão de Trump e que os maiores pesquisadores de macroeconomia, que os pesquisadores de verdade, não influenciadores do mercado financeiro, apontem que as propostas de Trump provavelmente vão aumentar ainda mais a inflação, a percepção pública pesa mais. E aqui fica um recado para o Brasil. Eu acredito que a equipe econômica do governo Lula ficou um pouquinho mais preocupada com qualquer medida potencialmente inflacionária depois dessa derrota do governo Biden. A segunda afirmação mais citada foi: muitos imigrantes cruzaram a fronteira ilegalmente durante a gestão Biden-Harris. Esse tema já era um ponto fraco para Kamala Harris, que estava à frente da administração da fronteira com o México. Entre os latinos, incluindo aqueles com familiares em situação ilegal nos Estados Unidos, havia um sentimento de frustração. Para os eleitores de Trump, especialmente os mais pobres, essa questão se mistura com o medo de perder empregos para imigrantes ilegais, mesmo com o desemprego baixo. Trump soube explorar essa preocupação, criando um clima de insegurança econômica que afetou o voto, especialmente entre as classes mais baixas. Outro fator importante mencionado pelos eleitores foi a questão da segurança pública. Em uma das entrevistas, eu ouvi um eleitor latino comentando: os democratas trouxeram muitos imigrantes para o meu bairro, eu não conheço essas pessoas, será que elas fazem parte de gangues? O meu bairro já é muito violento. E os Estados Unidos enfrentam taxas de homicídios muito mais altas do que em países ricos como a Alemanha ou o Reino Unido, com índices de violência às vezes 5 ou 6 vezes maiores. Grande parte dessa violência está relacionada às gangues, que nos Estados Unidos se dividem por etnias, com gangues de negros, brancos, mexicanos e etc. Um exemplo mais notório é a Mara Salvatrucha, conhecida como MS-13, uma gangue formada por salvadorenhos na Califórnia nos anos 80 e que se espalhou pelo país e pelo mundo. Embora não seja a maior gangue do país, a MS-13 é uma das mais violentas, frequentemente destacada na mídia por seus atos extremos como decapitações e esquartejamentos. Trump aproveitou o medo gerado por essas gangues, declarando uma guerra contra a MS-13 em 2016 e deportando vários dos seus membros para El Salvador. Embora essa medida tenha, na prática, aumentado ainda mais o poder da gangue pela América Central, onde podem operar com menos influência da justiça dos Estados Unidos, Trump soube explorar a preocupação dos americanos com a segurança, associando imigrantes ilegais à criminalidade, tornando eles um bode expiatório para a violência nos Estados Unidos. O Brasil não enfrenta o mesmo problema de imigração em massa dos Estados Unidos, mas a gente também sofre com altos índices de homicídio. Os nossos são ainda maiores. Em vários estados há uma guerra entre facções criminosas muito mais poderosas e organizadas que a MS-13. Essas facções são responsáveis por um número de mortes superior ao de algumas guerras. No Brasil, o bode expiatório do medo da violência geralmente são os mais pobres, os moradores das favelas, os menores infratores e aqueles que ganham a saidinha das prisões, frequentemente usados como alvo pela retórica da extrema-direita, que se alimenta do medo para reforçar seu apoio eleitoral. A terceira afirmação que os entrevistados mais concordaram, e a que mais chamou minha atenção, foi: Kamala Harris está mais focada em questões culturais como direitos transgêneros do que em ajudar a classe média. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não gostei da forma como essa afirmação foi formulada. Eu achei muito específica e categórica, o que pode ter induzido um pouco as respostas. Mas apesar disso, eu confio na seriedade da pesquisa e na abordagem científica usada. O que mais me chamou a atenção nessa frase é que, por mais que eu tente, é difícil ver sentido nela. Não é verdade que a população trans foi um tema central na campanha da Kamala Harris. Sim, como promotora na Califórnia, ela teve uma atuação contra a discriminação de crianças e adolescentes LGBT em escolas. Mas isso é apenas um detalhe na sua longa carreira. Ela era mais conhecida por ser linha dura contra o crime. Kamala não é uma intelectual acadêmica, muito menos uma defensora fervorosa de pautas culturais. Então é estranho que os eleitores a vejam como alguém mais preocupada com a população trans, uma parcela muito pequena do eleitorado, do que com as necessidades da classe média, que nos Estados Unidos é a grande maioria. E no Brasil cada vez mais também. Eu acredito que, ao longo da campanha, a percepção da maioria dos eleitores sobre Kamala e os democratas foi influenciada pelos frequentes erros de comunicação da esquerda de uma forma geral.
Como alguém que se considera de esquerda, um progressista, para mim, uma das funções centrais do Estado é criar políticas públicas para proteger e incluir as pessoas mais vulneráveis, incluindo as transgêneras. Porém, para que o Estado atue nessas questões e para que essas políticas sejam protegidas contra os ataques da extrema-direita, a esquerda precisa ganhar eleições. E para isso, precisa oferecer um projeto que converse com a maior parte da sociedade, não apenas com as elites culturais e acadêmicas. O problema é que, muitas vezes, a esquerda prefere se isolar em suas bolhas intelectuais, onde se sente moralmente superior por defender essas minorias. Enquanto isso, a classe média, especialmente a classe média baixa que já votou na esquerda e agora se abstém ou migra para a extrema-direita, está mais preocupada com questões mais concretas: segurança pública, economia, emprego e ascensão social. Em vez de oferecer soluções para essas questões, a esquerda fala de temas abstratos e distantes da realidade da maioria da população. Nesse vácuo, a extrema-direita se apresenta como a solução, oferecendo uma narrativa de prosperidade e um inimigo comum para culpar pelas dificuldades. A mensagem do campo progressista não chega à classe média e classe média baixa, que são maioria da população, e quando chega, é distorcida pela extrema-direita. Isso acontece porque a esquerda escolheu não dialogar com essas pessoas. Se tivesse ouvido os latinos, a esquerda nos Estados Unidos teria entendido que esse grupo é mais religioso e mais conservador do que a média, com forte ênfase no trabalho árduo e na ascensão social, frequentemente através de pequenos negócios. Mesmo depois de alcançar a classe média, essas pessoas continuam preocupadas com o que um candidato faria por suas finanças. É importante entender por que tantos jovens, especialmente os das periferias e das minorias, estão se voltando para a extrema-direita. Enquanto nós, dentro das nossas bolhas, consumimos conteúdos que reforçam as nossas próprias crenças, muitos desses jovens estão assistindo a vídeos de influenciadores como Andrew Tate e Pablo Marçal, porque sentem que o mundo está contra eles e esses influenciadores os acolhem. A mensagem do campo progressista, em vez de ajudá-los, muitas vezes os vê como vilões, sem oferecer soluções claras para suas dificuldades. Já o discurso desses influenciadores fala diretamente ao coração desses jovens, dizendo a eles que o segredo do sucesso é trabalhar duro e seguir os valores tradicionais da família. Eles exploram tanto os preconceitos e medos quanto os bons valores desses indivíduos, como a crença no trabalho árduo e no sonho de prosperar no capitalismo. Trump também investiu massivamente em propaganda. Uma das campanhas mais veiculadas tinha o slogan "Kamala is for they them, Trump is for you", um trocadilho com os pronomes usados por pessoas de gênero neutro nos Estados Unidos. Kamala's for they them. President Trump is for you. I'm Donald J. Trump and I approve this message. A tradução seria algo como Kamala apoia ele-delo, Trump apoia você. A propaganda manipulava a percepção de que Kamala promoveu cirurgias de mudança de sexo para prisioneiros, enquanto Trump se apresentava como o candidato que se importava com a classe média. Vale destacar que essas cirurgias ocorreram também durante o governo Trump, porque são uma questão de saúde pública, não ideológica. Mas o discurso do republicano era claro: os democratas estavam focados em questões culturais e minoritárias, enquanto ele tinha propostas econômicas para a maioria da população. Embora as propostas de Trump sejam, em muitos casos, absurdas e contraditórias, como no caso das tais cirurgias de mudança de sexo, sua estratégia de comunicação funcionou porque ele tocou em questões que realmente importam para o público que se sente ignorado pelas elites intelectuais. Existe uma desconexão muito grande entre a academia e a realidade de muitos dos eleitores comuns, criando uma divisão quase irreparável entre os dois mundos. Isso não significa que os movimentos sociais ou a esquerda devem abrir mão das suas bandeiras, como o direito ao aborto, que é essencial, mesmo que não seja uma pauta popular em todas as eleições. Mas a comunicação precisa mudar. Atribuir etiquetas e apostar em uma tribalização da sociedade não tem sido eficaz para a esquerda, que ao invés de unificar, acaba gerando divisões. O problema é que a extrema-direita tem se beneficiado dessas divisões. Política deveria ser sobre resolver conflitos e unir as pessoas, não aprofundar cisões. Qualquer país imerso na divisão política, como os Estados Unidos, vai enfrentar dificuldade na implementação de políticas públicas, preso entre a polarização e as disputas internas, sem saber qual direção tomar. Um grupo sempre barra as iniciativas do outro, como acontece nos Estados Unidos há pelo menos uma década. Obama governou por decreto porque o Congresso, dominado pelos republicanos, sabotava suas ações. Isso transformou os Estados Unidos em uma democracia disfuncional.
onde para os que buscam profundas mudanças sociais, como a esquerda e os setores progressistas, fica ainda mais difícil implementar reformas. Enquanto para a esquerda a polarização complica a criação de propostas, para a extrema-direita isso é vantajoso, pois ela se alimenta da divisão. No Brasil, Bolsonaro passou 4 anos no poder sem governar de fato, dedicando-se a polemizar e delegando responsabilidade ao Congresso. Trump, por sua vez, prometeu um muro que nunca funcionou, mas soube explorar as divisões e os medos da população sem precisar entregar resultados concretos. A extrema-direita é um fenômeno global. Quando Trump foi eleito, Bolsonaro venceu aqui. Quando Trump perdeu, Bolsonaro também perdeu força. Movimentos semelhantes ocorreram na Europa e, mais recentemente, na Argentina. Embora a pandemia tenha enfraquecido momentaneamente alguns líderes de extrema-direita, esse movimento voltou mais forte, experiente e organizado, com a inflação global impulsionando sua ascensão. Nas eleições municipais deste ano no Brasil, a extrema-direita teve um desempenho modesto, o que é esperado, já que o cenário municipal, focado em questões locais, não favorece sua narrativa. Mas o grande destaque foi o fraco desempenho da esquerda, que venceu apenas uma capital e poucas cidades grandes no país. A inflação continua sendo um desafio para a equipe econômica do governo Lula, pressionada pelo mercado a cortar gastos. A segurança pública também é um problema crescente, com facções criminosas mais poderosas, e o Brasil registrou sua primeira fuga de um presídio federal de segurança máxima em 2024. Além disso, o Brasil é provavelmente mais conservador que os Estados Unidos e mais distante das discussões da elite cultural. Se a esquerda não tentar entender a frustração de quem está fora de sua bolha e continuar ignorando o que os outros grupos querem, corremos o risco de sermos surpreendidos nas próximas eleições. Os sinais estão claros, e continuar chamando de fascistas aqueles que não se sentem representados pelo campo progressista não vai ajudar a resolver os problemas. Meu nome é Gabriel Félix e esse aqui é o Surreal Politique. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, pode deixar sua dúvida, suas opiniões nos comentários. Eu vou tentar fazer outro vídeo também, respondendo perguntas e comentários. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final.